Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês o processo evolutivo das economias, das economias ditas periféricas durante muito tempo, durante principalmente o século XX, né? E como essas economias elas passaram a reagir, né? E como elas se comportam atualmente. Inicialmente, né, eu vou retratar a respeito desse termo subdesenvolvimento, que atualmente já é um termo superado no aspecto econômico, porém, ele traz uma conotação histórica. Então, ao contrário da maioria dos países ditos desenvolvidos, né, os países que antes eram tidos subdesenvolvidos, não tiveram uma história, né, que lhes proporcionasse vantagens, né? A maioria dos países hoje que são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento econômico, né, foram colônias de exploração ao longo de séculos, né? Ao contrário de outros países que foram favorecidos nesse mesmo período e foram colônias de povoamento. Aqui eu trago para vocês um pouco do mapa, né, das grandes navegações, e justamente esse processo de colonização ele vai acontecer de início com as grandes navegações, que esse processo econômico vai permitir, né, que países da Europa tomem posse de territórios, né, além do continente europeu, que envolveram a América do Norte, a América do Sul, né, partes da África e Ásia e Oceania. Então, os países que foram colônias de exploração são países, aqui uma explicação mais física, né, em áreas tropicais, são países localizados em áreas tropicais, no qual os produtos cultivados nessa região tinham um alto valor na Europa. Então eram produtos, né, como a cana-de-açúcar, né, o cacau, que eram produtos extremamente valorizados. Países como Canadá, Austrália, Estados Unidos, né, apresentam um clima parecido ou igual da Europa, né? Então não tiveram, digamos assim, o mesmo interesse agrícola, né, que os países tropicais tiveram, né, até porque eles não tinham como desenvolver atividades tropicais como países como o Brasil, um exemplo, né, desenvolveu nesse mesmo período. Aqui eu faço um parêntese porque a Argentina ela tem um clima temperado igual o clima europeu. Mas os espanhóis descobriram em suas terras, né, riquezas como a prata. E devo lembrar que nesse mesmo período da história, a Europa, né, tinha uma política econômica conhecida como mercantilismo. E o mercantilismo, uma das suas bases era justamente a busca por metais preciosos, que era o que determinava a riqueza de um país. O conceito básico era esse, né? A riqueza de um país é medida pela quantidade, né, de metais preciosos que ele tem em seus cofres, prata, ouro, né? Aqui no Brasil, né, o ouro foi descoberto já no século XVIII. Né? Então, quanto mais se descobria esses potenciais a serem explorados, mais as amarras da exploração colonial era fechada sobre esses países. O ouro e a prata dos Estados Unidos e Canadá só foram descobertos após seu processo de independência. Então, um fator aí que eu poderia dizer, até um fator que favoreceu a esses países, né? As colônias de exploração não eram áreas a serem povoadas, e sim fontes momentâneas, né, de riquezas para as metrópoles europeias. Era o caso do Brasil, da Argentina, do México, né,
alguns países aí que enfrentaram essa realidade. Bem, então a exploração colonial nos países do sul visava então a expansão do comércio, a produção de minérios, né, e gêneros agrícolas, né, cada vez mais baratos para abastecer o mercado, em destaque o mercado europeu. Então essas regiões ficaram marcadas por extremas desigualdades, né? Então de um lado você tinha poucos ricos, que eram justamente aquelas pessoas que geralmente eram descendentes de europeus, né, que se estabeleceram em as áreas mais ricas, né, dominaram aquelas áreas, eram privilegiados, né, ligados aos interesses metropolitanos. E os outros, que era a imensa massa de trabalhadores, mal remunerados, ou até, como era o caso, um exemplo na colonização espanhola, eles utilizavam a mita, né, as formas de exploração da região, né, em que eles pegavam os povos para trabalhar. Na América Portuguesa era escravos, né? De início tentaram escravizar o índio não se adaptou muito bem, e aí o português passou a trazer mão de obra africana para abastecer as suas necessidades, certo? Por essa razão, né, a democracia se torna mais difícil em países subdesenvolvidos, porque existe uma desigualdade muito grande. Se você observar os maiores focos de instabilidade política no século XX e XXI, pode observar bem, vai ser nesses países. Mas temos exemplos também de situações de golpes de estados e de governos totalitários em países desenvolvidos. Porém, existem outras explicações não ligadas ao processo de exploração, ligado ao processo de exploração colonial, né? Outro aspecto. Bem, a industrialização dos países do sul, ditos do sul, né? Então essas economias são tradicionalmente, em sua maioria, voltadas para o extrativismo, a agropecuária. Analise bem o Brasil atualmente, né? O foco das discussões que acontecem relacionadas ao Brasil está ligado ao quê? Ao setor agropecuário, né? Inclusive aí existe toda uma que eu poderia dizer crítica feita ao nosso país, que é dito como grande desmatador, né? Mas a gente sabe que não devemos ficar ligados apenas a essa explicação, mas também aqueles países como a França, que é uma das nossas grandes críticas, ela também tem o interesse de barrar a competitividade do Brasil nesse setor, né? Então ela não faz esse processo de crítica ao Brasil simplesmente porque ela está interessada em preservar a Amazônia. Isso aí é apenas um discurso, né? Na realidade existe uma disputa comercial, certo? Então após a Segunda Guerra Mundial, alguns países começaram um processo de industrialização, né? Então vamos destacar aqui, né? Brasil, Argentina, México. Esses países, né, construíram uma base sólida do processo de industrialização. E já nos anos 50 já eram ditos países industrializados, certo? Então, esses países são considerados, né, como embora uma industrialização retardatária, né, tiveram sua indústria muito tempo, que veio se consolidar muito tempo depois da primeira Revolução Industrial. Enquanto que a primeira Revolução Industrial aconteceu já na Europa, né, no século XVIII, aqui no Brasil, no México, né, isso só veio se consolidar no século XX. Alguns países passaram, então, como foi esse processo de industrialização? Eles passaram sobre a ótica, né, de substituição de importações. Então, passaram a produzir internamente o que antes era importado. E alguns fatores favoreceram essa metodologia.
porque justamente a Europa estava encontrando dificuldades, né? Por quê? Porque esteve envolvido durante o século XX na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos também, que era uma grande indústria, estava em dificuldade a partir da crise de 29. Então esses fatores externos favoreceram a países como Brasil e Argentina e México a desenvolver a sua própria indústria, porque eles não tiveram, nesse período, uma competitividade tão desigual com países já industrializados, certo? E aí o nosso processo de industrialização, principalmente, né, vai ser voltado para bens de consumo, né, que exigem menos tecnologia, né, estão ali ligados a tecidos, vestuários, calçados, bebidas, ferramentas, né, máquinas simples e produtos químicos. Então, portanto, esses países do sul, né, desenvolveram as indústrias de bens de consumo simples. E as indústrias de base, né, que digamos aí, a indústria mãe, base de outras indústrias, né, não teve grande foco, mas nós tivemos também um certo desenvolvimento. Então aqui, por exemplo, olha, atualmente grande parte das indústrias de bens de consumo dos países subdesenvolvidos é constituída por filiais estrangeiras, né? Então pense aí qualquer produto aí dito aí de grande expressão, vai lá, Coca-Cola, você tem um exemplo aí, mas por exemplo Samsung, Philips, né? Essas marcas, né, que nós conhecemos, geralmente estão atreladas, né, são de multinacionais, são empresas que não têm a sua matriz aqui, e sim tem indústrias periféricas. As indústrias de base, como eu disse para vocês, são pouco desenvolvidas, né? Alguns desses países, né, ela é criada, né, e comandada pelo governo, então são as conhecidas indústrias estatais, como era o caso até nos anos 90, como por exemplo a Vale do Rio Doce, né, que foi vendida num processo de privatização, né? Por que eu digo indústria de base? Porque a Vale do Rio Doce, né, a Vale do Rio Doce, ela explora o minério de ferro, né? A partir da exploração desse minério de ferro, ela vai para as siderúrgicas, esse minério de ferro é levado para as siderúrgicas, onde é fabricado o aço. E o aço é a matéria-prima de centenas de produtos, né? Desde a base da indústria automobilística, a base da indústria da construção civil, né? Então, é por isso que se diz indústria de base, porque a partir dela se desenvolve vários outros produtos. Então, aqui um exemplo, né, a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.